Olá, caros colegas, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, da página Serviço Social Brasil e da plataforma de cursos Ideia Criativo Cursos. Eu trouxe novamente essa reflexão aqui sobre os movimentos sociais no serviço social. Primeiro nós precisamos entender o que é um movimento social democrático, para depois discutirmos e debatermos sobre os movimentos sociais do serviço social e no serviço social. Um movimento social é um movimento de pessoas, um agrupamento de pessoas, uma reunião de pessoas, uma coletividade que tem o mesmo interesse e luta em prol dos mesmos direitos, busca conquistar espaço, respeito, inclusão social e participação e controle, participação social e controle social, participação popular também. E quando várias pessoas se juntam para defender uma mesma ideia, para lutar contra a violação de um direito, para se empenhar na defesa de um ideal comum, então nós temos ali um movimento social, que com o tempo ele se avoluma e ganha corpo e passa então a ser jurídica, assume personalidade jurídica, aquele conglomerado de pessoas, e para sempre continuar lutando em prol do direito e dos direitos violados daquele grupo específico, daquela coletividade, daquela categoria. Nós temos no Brasil muitos movimentos sociais, nós poderíamos citar aqui o movimento dos estudantes, o movimento estudantil, né? Nós temos a UNE e vários outros movimentos estudantis que já são bem antigos. Nós temos no Brasil o movimento da área agrária, da agropecuária, da agricultura, dos lavradores, que é o Movimento Sem Terra, né, o MST. Nós temos a CUT, nós temos agora o movimento feminista, que não é tão recente, mas que ganhou mais visibilidade bem recentemente. Nós temos o movimento LGBT e muitos outros movimentos sociais dos sem-teto, movimentos sociais dos aposentados, enfim, uma série de movimentos sociais, né? E o assistente social tem a obrigação, de acordo com um dos princípios éticos fundamentais do Código de Ética, apoiar e incentivar todos os movimentos sociais democráticos. Apoiar, participar, incentivar, não importando qual seja. Nós temos o movimento dos quilombolas, os movimentos indígenas, né? Para não esquecer, né? Citando, nós temos agora muitos movimentos sociais já também composto de acadêmicos de nível superior. Nós poderíamos considerar, por exemplo, a OAB como um movimento social, também é uma entidade de classe. Poderíamos considerar os Cefés como um movimento social, apesar de ser uma entidade de classe, mas de forma bem ampla, com fins lucrativos no caso, né? Pode-se considerar os Cefés como um movimento social, o CRES. Mas parando aí, que não seja por obrigatoriedade em função da carteira profissional para o exercício profissional, não temos movimento de classe, de categoria. A nossa profissão é uma profissão que luta pelos movimentos sociais dos outros, mas que não possui um movimento social específico da própria categoria. Então eu, a partir de alguns tempos, já tenho conclamado aqui, e muito mais a partir de agora, na página Serviço Social Brasil, que os assistentes sociais do Brasil todo se unam para criar um movimento de categoria mais unânime, mais uníssona, unida, imperiosa, resistente, para lutar pelos interesses do serviço social. Qual é o principal interesse do serviço social neste momento? Nós temos muitos interesses. A defesa corporativa da profissão em relação a melhores salários, a melhores condições de trabalho institucionais, a conquistas as mais variadas possíveis, mas a principal dela é sobre o piso salarial que nós não temos, apesar de termos sido reconhecido como profissão há 50 anos. Estamos 50 anos trabalhando sem piso salarial, mais de 50 anos. Então o movimento social do serviço social no Brasil tem que unir forças de norte a sul para lutar e cobrar que as leis a nível federal, estadual e municipal aprovem o piso salarial do assistente social. Eu conheço muitas histórias em que o piso salarial dos professores
foi aprovado a nível municipal sem a necessidade de haver uma intervenção estadual ou federal. Uma vez que o piso salarial, que está sendo em luta em Brasília há tantos anos para ser aprovado e até hoje não foi, não aconteceu, não ocorreu, então estou conclamando a categoria profissional a começar movimentos sociais nas suas cidades, nos seus municípios, para conseguir o piso salarial municipal. Não tivemos nenhum sucesso durante 50 anos do macro para o micro. Está na hora de invertermos a batalha e começar do micro para o macro. E esta cobrança do piso salarial, da inserção do serviço social na educação, da inserção do serviço social na agricultura familiar, da inserção do serviço social no meio ambiente, da inserção do serviço social em todos os espaços socioocupacionais, que existam direitos para serem viabilizados e pessoas para serem atendidas com os instrumentos técnicos dessa tão nobre profissão que é o serviço, que é a de assistente social, com conhecimento do serviço, do bacharelado em serviço social. É importante que essas lutas aconteçam do micro para o macro, pois do macro para o micro já não obteve sucesso. 50 anos de fracasso, mais de 30 projetos de lei que ficam conflitando entre si e nenhum aprova. Então o que é que tem que acontecer? Os assistentes sociais têm que começar de baixo para cima, do pequeno para o grande e não do grande para o pequeno como está, já que aí não obtivemos nenhum sucesso, não alcançamos, não logramos nenhum êxito, não alcançamos nenhum... alcançamos até inclusive as 30 horas semanais, mas os CRAs dos municípios continuam com 40 horas, ou seja, nós alcançamos um benefício legal que não podemos tê-lo cumprido a não ser por meio de dissídio e de litígio, porque o CRAS continua determinando que tem que ser 40 horas de trabalho, enquanto que a lei já determina que seja 30 horas. Então, voltando para a questão dos movimentos sociais, esses movimentos sociais que acontecem pelo Brasil afora começaram com 2, 3 pessoas que se uniram em prol de um bem comum, em prol de um objetivo comum, de alcançar um ideal comum entre eles. Nós temos aí nos mais de 5 mil municípios brasileiros assistentes sociais em todos eles. E qual é a minha recomendação? Que os assistentes sociais de cada município do Brasil se juntem para criar uma associação de assistentes sociais no município. Sem relação com sindicalismo, se quiser montar um sindicato, não tem problema, mas a associação ela não pode ter essa questão de vínculo sindicalista. Tem que ser uma associação em forma de movimento social. E eu esqueci de falar dos sindicatos, que também, de categoria das mais variadas categorias, né, no Brasil, que também se manifestam em forma de movimentos sociais. Com interesses um pouco esdrúxulos, né, porque a maioria dos sindicatos acaba apoiando a classe patronal, acaba num certo momento da vida, da história, se submetendo à classe patronal e deixando de defender e amparar aqueles que deveriam ser defendidos e amparados. Nós estamos cheios de histórias sobradas de coisas assim que já aconteceram, de experiências assim que já aconteceram. Então, quando eu falo de movimento social, eu não estou falando de sindicato, apesar que o sindicato é um bom instrumento, uma boa ferramenta, aqui na nossa região temos, mas eu já observei que são usados de forma bastante duvidosa, bastante dúbia, levando as pessoas a terem uma noção equivocada do que seja de fato um movimento social. Então, estou orientando os assistentes sociais de todo o Brasil a fundarem uma associação de assistentes sociais no município, para também fiscalizar outras instituições, para também criar campo de estágio, para poder também, na unidade do processo, trazer cursos de qualificação profissional a custos menos elevados dentro de uma perspectiva de uma associação, mas de um movimento social, mas principalmente para lutar pelo piso salarial do assistente social. Rachel Félix, como podemos fazer uma associação de assistente social? Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso. Eu já gravei um, mas eu vou gravar novamente. Mas eu vou resumir aqui, Raquel, o que se precisa para se fazer uma associação, seja ela qual for. Eu tenho especialização em associativismo, já há muitos anos já que eu fiz esse curso, um curso de especialista,
em associativismo, não fui certificado porque a empresa que deu o curso não deu certificado para ninguém no fim das contas, mas eu tenho o curso, eu tenho o conhecimento no assunto. Eu não recebi o certificado, então não posso provar que tenho, mas eu realmente fiz o curso, foi 1 ano e 2 meses de curso. Então, o que é que se faz para se fundar uma associação? Junta 10 pessoas, 7 para compor a diretoria e 3 para compor o conselho fiscal. Marcam a data e se juntam em um local. Isso eu estou falando de forma bem resumida. Compra um livro ata e aí institui uma pessoa para presidir a reunião, elabora uma nomeação da diretoria, uma nomeação do conselho fiscal, durável aí por 1 ano ou 2, ou 4 anos, aí vocês decidem aí, e aí a associação começa a acontecer. Lavra tudo em ata, nos dias tal, do mês tal, iniciou-se os procedimentos para a fundação de uma associação de assistentes sociais na região tal, com a presença de fulano, ciclano, beltrano, dará, e aí apresenta a pauta da discussão da noite, e as pautas obrigatoriamente têm que ser piso salarial, fiscalização de campo de estágio, inserção do serviço social na educação, inserção do serviço social na agricultura familiar, inserção do serviço social no meio ambiente, e nas outras áreas aí no NASF, em outras áreas que tenha dentro do município que possa, né, na PAI, que possa caber ali um assistente social. Lavrando isso tudo, fez essa apresentação, aí marca uma próxima reunião para discutir um estatuto. Eu tenho o modelo de estatuto, quem precisar é só me solicitar por e-mail, editorazoe@gmail.com, eu envio o modelo de estatuto. Se precisar da minha participação, a gente marca um curso e no final do curso a gente faz a reunião e monta a associação em qualquer município do Brasil. Estou à disposição de vocês. Agora, é importante esclarecer que essa associação ela não pode se tornar um confronto para o Cefes e para o CRES. Muito pelo contrário, tem que estar relatado no estatuto que essa associação ela se submete a nível de instância maior ao CRES e ao Cefes. Ou seja, é um instrumento de movimento social paralelo à instituição de categoria coletiva, que vai somar na luta de classes, nas lutas sociais, nos movimentos sociais, mas que não pode se tornar um instrumento de conflito com o CRES e com o Cefes. Tem que ser feito dentro de uma perspectiva lógica, racional, ética, acima de tudo, pelo respeito à categoria profissional, à coletividade profissional. Então, feita essa reunião, escolheu aí a diretoria, escolheu o conselho fiscal, lavrado tudo em ata, leva no fórum, registra a ata. E aí marca uma nova reunião para a criação do estatuto. O estatuto precisa seguir as normas do Código Civil para que seja aprovado pelo juiz. Uma vez aprovado, criado o estatuto, aí apresenta, se possível, a um advogado da área que entenda do assunto para analisar o estatuto, entra em contato com o CRES e com o Cefes para fazer a apresentação dos ideais da associação e também para inscrever a associação no CRES e no Cefes, para que ela fique sob orientação do CRES e do Cefes enquanto instância maior de movimento social, de luta social. E o que é que acontece? Então aí já tem uma associação. Esse é um movimento social bem simples, né, de criar. É bem fácil de fazer. Começa com 10 pessoas. Aí depois os membros que quiserem vir a fazer parte, todos são bem-vindos, estudantes, profissionais. Então essa é a primeira forma de uma luta de classes que começa, um movimento social que começa dentro da nossa categoria. Nós estamos pagados de hipócritas e demagogos porque não temos feito aquilo que cobramos dos outros. Cobramos tantos movimentos sociais e participação popular dos usuários das políticas públicas, quando nós, muitas das vezes, não somos. Eu pergunto, quem de vocês participa de algum movimento social? Nos cursos onde eu passo, por onde eu ministro, de 30, 40, 50 pessoas, 1 ou 2 levanta a mão que participa de um conselho tal, a maioria não participa. Então, criando uma associação, ela se torna uma entidade jurídica e soberana para deliberar sobre assuntos pertinentes ao interesse daquela categoria, daquela coletividade. Por meio da associação, aí, marca-se audiências públicas na Câmara dos Vereadores para lutar pelo piso salarial. A associação pode também fazer uma parceria com o vereador para que ele apresente um projeto de lei cobrando o piso salarial do assistente social no município. E aí a luta continua por aí. Protestos, passeatas, informativos, divulgações nas mídias locais e novas audiências públicas, até que se alcance o objetivo traçado. Essa é uma profissão de luta, me admira,
a infinidade de profissionais envolvidos nessa área que não sabe o que é luta, que está só esperando uma oportunidade de conseguir entrar num concurso público. Gente, é feio para uma profissão que trabalha no antagonismo entre as classes se acomodar dessa forma. Está feio. A situação está complexa. O serviço social está perdendo o seu significado, está perdendo a sua objetividade. Essa profissão não é só uma profissão de trabalhadores assalariados. Não é só uma profissão que só atende a trabalhadores. Não é só uma profissão de acomodados, de pessoas que estão esperando para ver se uma oportunidade aparece na vida deles. Não. Essa é uma profissão de luta, é uma profissão de revolução, de construção de uma nova ordem societária. É uma profissão de fazer a diferença, é uma profissão de ir em busca dos direitos, é uma profissão de começar projetos sociais, de fundar instituições que não estejam, de encontrar direitos que estão sendo violados dentro do município, da região, do território, e a partir daí pesquisar para descobrir que tipo de instituição vai atender aquela demanda emergente dentro do território e a partir daí começar. Tatiane, esse papel não poderia vir do CRES? Minha filha, o CRES não está interessado nesse tipo de movimento. Na verdade, eles têm um pouco de medo, eu já percebi isso, eles têm um pouco de medo desse tipo de movimento. Então não podemos esperar que isso venha do CRES. Esse tipo de papel, quem tem que fazer é o assistente social. Nós temos autonomia garantida no Código de Ética para isso, movimentos sociais de categoria. Está lá no Código de Ética. Nós temos essa garantia no Código de Ética, precisamos tirar proveito disso, nos apropriarmos disso, até para criar novas frentes de trabalho. Como tantos assistentes sociais aí, como diz o outro, saindo pela solapa, saindo pelo escapamento, né? Saindo pelo ralo, saindo pela chaminé, que tem muitos agora, com o advento da IAD, do WhatsApp, da Uber e de tantas outras novidades que vêm melhorando a socialização da riqueza. Então nós precisamos também criar novas frentes de trabalho. E essas novas frentes de trabalho só serão possíveis serem criadas por meio de uma associação que venha para, enquanto movimento social, lutar pelos interesses da categoria. Não adianta a gente ficar só, não tem mais emprego, não tem mais trabalho, não tem mais concurso público. Nós temos que transformar as palavras da professora Marilda Vilela Yamamoto, que diz que a realidade está posta diante de nós. Cabe a nós, profissionais competentes, munido de um instrumental técnico, teórico, metodológico e operativo, bem munido, transformar esta realidade em frentes de trabalho. Transformar a realidade em frente de trabalho é competência e atribuição profissional do assistente social. Não pode ficar esperando. A gente tem que arregaçar as mangas, e ir à luta. Transformar a realidade que está diante de nós em frente de trabalho. Nós temos a educação, nós temos a agricultura, principalmente a agricultura familiar, nós temos o meio ambiente, nós temos outras instituições na área da saúde, na área da própria assistência social, na área da previdência, e não vamos permitir que eles encolham o nosso campo de trabalho. Muito pelo contrário, vamos conquistar mais campo de trabalho. Essa é uma profissão nobre, uma profissão que tem um aporte teórico bem estabelecido, que tem instrumentais bem definidos. Essa é uma profissão que tem muitos escritores, um apoio técnico já bem maduro. Não há necessidade nenhuma da gente se apoiar nos instrumentais somente de outra profissão. Nós temos uma coletividade, uma instituição de categoria já bem madura, bem estabelecida e agora administrada pela professora Josiane, e nós precisamos nos unir enquanto categoria do pequeno para o grande. O Cefes está fazendo o trabalho dele com relação a Brasília, e é grande, é um trabalho grande, vai demorar muito tempo, nós não podemos ficar esperando só pelo Cefes, temos que começar a fazer os nossos movimentos de baixo para cima, nós temos que começar a nos movimentar dentro dos nossos municípios. E aí eu também conclamo os estudantes do serviço social, aqueles que são de revolução, que são de trabalho, aqueles que realmente estão nessa profissão porque gostam do barulho, gostam de dar pancada no capitalismo, gostam de enfrentar a onça, de pegar a onça pela barba, de desafiar o problema, a se unirem à Enesso. Gente, a Enesso está aí, nós precisamos nos unir à Enesso também, vocês que são estudantes, entrem em contato com a Enesso para fundar um MES, que é um MES, esqueci agora o significado da sigla, MES, me fugiu agora, enfim, é um núcleo local de estudantes do serviço social com amparo da Enesso. Aí, quando funda-se um MES, né, na MES, no município,
a Enesso participa também e ela vai lá, a Executiva Nacional de Estudantes do Serviço Social, né, a nível nacional, também vai na sua cidade para participar ou manda um representante para instruir sobre estágio curricular obrigatório, supervisionado obrigatório, para instruir sobre documentação legal do serviço social e muitas outras perspectivas. A gente tem percebido que os estudantes de serviço social estão abandonados. O Cefes não é responsável por eles, o CRES não é responsável por eles, porque eles ainda não são profissionais. Então, de um certo modo, ninguém está assumindo a responsabilidade em oferecer uma certa proteção, uma certa garantia, uma viabilização dos direitos dos estudantes em serviço social. Quer seja na modalidade presencial, quer seja na modalidade à distância. Então são sujeitos de direito que estão sendo alijados de seus direitos, tendo seus direitos negados, sem ter conhecimento dos direitos que tem em relação ao estágio, como funciona o estágio, o que é o estágio, sobre a resolução 533, sobre a resolução 557, enfim, várias outras resoluções relacionadas a documentos do Cefes, que a maioria dos alunos sequer sabe o que é. E por que não sabe? Porque está distante de ser incluído enquanto sujeito de direito educacional. Está sendo excluído no processo e está sendo excluído no processo em função de que a própria faculdade, as próprias faculdades não estão interessadas em criar movimentos estudantis porque sabem que serão fiscalizadas de perto pelo movimento estudantil e que pode vir a ficar difícil, haverão cobranças, então eles não estão interessados. Mas cabe aos profissionais se interessarem, aos estudantes se interessarem. Os próprios profissionais do serviço social têm que se interessar em estimular a criação de movimentos estudantis dentro dos municípios onde eles estão. Hoje, praticamente todos os municípios do Brasil têm um polo de faculdade à distância, com 30, 40, 50 alunos, o que dá um bom movimento estudantil, o que dá para fundar uma associação, ou uma associação de serviço social para incluir esses estudantes, ou uma associação de estudantes do serviço social. Nós começamos uma lá em Santarém, estamos começando mais 8 pelo Brasil, né? Estou apoiando, incentivando a fundação desses movimentos estudantis e estou à disposição de vocês. É só me chamar no meu WhatsApp, que está amplamente distribuído aí o meu número, na página Serviço Social Brasil, é só me convidar e eu passo a orientação para vocês pelo WhatsApp. Se quiserem marcar um curso na sua cidade para que eu vá ministrar um curso, também vou ministrar o curso e a palestra sobre como montar uma associação de estudantes do serviço social ou de assistente social e estudantes do serviço social, porque pode ser as duas numa só, ou pode ser duas associações que fica melhor ainda. Mas se não quiser fazer duas associações, faz de uma só. Associação de profissionais e estudantes do serviço social da cidade tal. Pronto, está montada a associação. E aí vai ser um movimento estudantil com a participação dos assistentes sociais para lutar em prol da abertura de novas frentes de trabalho, conforme nos recomenda nossa tutora, né, a professora Marilda Vilela Yamamoto. E ela esclarece bem a respeito disso, das criações de novas frentes de trabalho. Ela praticamente vaticinou o que aconteceria no futuro, em função da exponenciação do crescimento do número de profissionais formados em serviço social no Brasil. Nós temos muito e hoje não temos frente de trabalho nem para metade dos formandos, nem para 50% a gente tem frente de trabalho. Não é para assustar não, é só para a gente se unir enquanto categoria para começar a criar frente de trabalho, para começar a desbravar novas frentes de trabalho. Essa profissão, ela cabe no sistema prisional, cabe na área de segurança pública, nas polícias civil, municipal. Essa profissão cabe na educação, na Secretaria da Educação, cabe nas escolas, cabe nas creches. Essa profissão cabe na área da saúde, nas clínicas, nos hospitais. Ela cabe nos centros de reabilitação de pessoas dependentes psicoativas, no centro de tratamento de pessoas com transtorno mental, todos eles de forma abrangente. Essa profissão cabe nas empresas privadas, onde tem históricos de absenteísmo, onde tem históricos de dependência alcoólica, de depressão, de insalubridade e outros problemas oriundos como fruto do próprio esforço do trabalho em função da exploração da mão de obra do trabalhador. Essa profissão cabe no meio ambiente também em função da preservação dos recursos naturais, em função da segurança alimentar, da merenda escolar oriunda da agricultura familiar. Essa profissão cabe nas mais variadas, em todas as áreas. Onde tiver duas pessoas,
já tem lugar para ter um assistente social. Onde tiver 2 pessoas trabalhando, já tem um lugar para ter um assistente social. Minha amiga Vilma Correia fez o curso Gestão de Projetos Sociais comigo na cidade de Miranda do Norte, no Maranhão, e logo depois estava trabalhando numa empresa de asfalto, uma empresa privada que contratou um assistente social, uma empresa que fabrica asfalto. Óbvio que ela não vai trabalhar com asfalto, ela vai trabalhar com pessoas dentro da empresa. E tenho vários outros exemplos de pessoas que tiveram uma visão diferenciada de mundo depois de participar de um dos cursos que eu ministro. Então, o campo para o profissional de serviço social é muito amplo, é muito vasto, existem muitas frentes de trabalho, e eu vou aproveitar aqui falando de movimento social, porque quando a gente fala de movimentos sociais no serviço social, abre um leque muito grande de assuntos, né? A gente poderia falar de uma infinidade de coisas, né? Mas eu vou falar aqui, por exemplo, da questão do mapeamento de território. Tem muitos profissionais de serviço social desempregados, sem trabalho, esperando um concurso público em tempos de neoliberalismo. Eu compro uma cadeira bem macia para você sentar, porque em tempos de neoliberalismo, concurso público, e quando sair, é aqueles bem ruinzinhos. Enfim, mas você pode fazer um mapeamento de território utilizando um instrumento chamado cartografia, para mapear o seu território e levantar quantas instituições tem no seu território, no lugar onde você vive, quantas empresas privadas, quantas instituições de assistência social, quantas instituições públicas de assistência social, enfim, igrejas, associações esportivas, associações, todas as ONGs e cooperativas e fundações e associações, quantas tem? Porque todas elas são possíveis de ter um campo de trabalho, pelo menos para a gestão de um projeto social, pelo menos para uma consultoria, pelo menos para uma assessoria. E quando não tem para nada disso, tem um espaço para o voluntariado, que é o lugar onde você vai colocar em prática a sua experiência profissional e criar elos, estabelecer rede, fazer amizade e se tornar conhecido enquanto profissional do serviço social. O que você não pode é ficar em casa esperando a oportunidade de bater na tua porta. Isso não vai acontecer. Nós estamos num mundo concorrido, quem não correr atrás não vai alcançar e precisa correr atrás com competência, com desempenho, com capacidade, com um espírito de decisão, um posicionamento sério. Vou fazer porque quero fazer, gosto de fazer. Começando pela associação e depois o mapeamento territorial, o levantamento de todas as instituições, palestrar nessas instituições, visitar essas instituições, se oferecer para dar palestras a respeito dos mais variados assuntos no sentido voluntário. E aí, se a pessoa gostar do seu trabalho, ela já sabe quem é você. Ela já pode ficar de olho em você. Você pode, por exemplo, ir numa instituição dessa, descobrir um direito que pode vir e que a pessoa pode estar esquecendo e pedir autorização. Quero falar na empresa ou na instituição, na ONG, um dia desses. Faça uma reunião lá, que eu quero ir lá falar sobre BPC, sobre preconceito. Eu quero ir lá falar sobre a superação do preconceito. Eu quero ir lá falar sobre possibilidade de alfabetização no município. Eu quero, para quem ainda está na fase de alfabetização, sobre a possibilidade de voltar para a escola, de voltar a estudar, sobre a cidadania, a autonomia, sobre meio ambiente. Existe uma possibilidade eu já consegui muitos trabalhos assim. Você vai lá, apresenta seu trabalho, apresenta com competência, apresenta com domínio de conhecimento e as portas se abrem, as coisas acontecem. A gente está falando de movimentos sociais porque tudo isso são movimentos e são movimentos sociais. Quando nós nos unimos enquanto categoria, nós compartilhamos o nosso saber enquanto categoria. Nós não somos do tipo neoliberal que detém o conhecimento para si, guarda tudo para si, esconde, como tem acontecido e muito. Não somos detentores das únicas possibilidades de transformação social, mas somos agentes produtores de mais possibilidades de transformação social. E essa transformação social tem que começar em nós, ela tem que começar na categoria, na coletividade. Essa perspectiva, essa iniciativa, esse poder de iniciativa é parte da idiosincrasia humana. Tem pessoas que têm e outras pessoas que não têm. Mas o que eu digo, e sempre digo quando falo com qualquer pessoa, é que todas as pessoas podem ter a iniciativa. Todas as pessoas podem se sentir empoderadas para mudarem suas vidas, para levantar-se do seu lugar e colocar em prática tudo que sabe, tudo que conhece, criando um pequeno projeto social no local. Nós sabemos histórias sobradas de pessoas que com R$50 começaram um projeto social que se desdobrou numa instituição gigantesca que atende hoje milhares de pessoas.
Nós temos exemplos sobrados de associações que começaram com 3 agricultores e que hoje se tornaram em grandes cooperativas com silo para armazenagem até 500 toneladas. Então, 500 mil toneladas. Então o que é que acontece? Tudo começa assim, de um movimento, de alguém que decidiu fazer alguma coisa, de um movimento social de uma categoria. 3 pessoas se juntaram para trabalhar em prol de um objetivo comum. Vestiram a camisa de verdade, se jogaram, se lançaram, se especializaram, se qualificaram, estudaram bem um assunto e mergulharam de cabeça até alcançar os seus objetivos. E não pense que não surgirão os obstáculos. A vida profissional sempre tem obstáculos. E são os obstáculos que dão o brilho da conquista, que nos fazem levantar cada dia mais decidido. Eu vou enfrentar, vou vencer, vou conquistar, vai acontecer, eu farei acontecer. Então você está aí, procure se qualificar profissionalmente, procure fazer uma especialização, procure, se possível, uma vaga de mestrado dentro da sua área de interesse, faça um mestrado, faça um doutorado, sempre é tempo, ainda é tempo de fazer. Então, dentro dessa perspectiva do compartilhamento do saber dentro da categoria profissional, foi que eu criei a página Serviço Social Brasil. E quando eu criei essa página, há uns 5 anos atrás, eu nem imaginava que ela ia se avolumar dessa forma, ia se tornar algo tão grande assim, a nível de se tornar a segunda página de interesse de serviço social, a segunda maior página do Brasil, perdendo apenas para o Cefez. Hoje nós estamos em segundo lugar. Eu não imaginava, ela cresceu, por que ela cresceu? Porque eu compartilho o que eu sei aqui com as pessoas, quem vem, fica. Muitos direitistas não conseguiram ficar porque não aguentaram a pressão do projeto ético-político. Eu estou cumprindo o meu papel, cobrando dos profissionais de serviço social um posicionamento em relação ao projeto ético-político. Nós temos que respeitar o projeto de categoria, nós temos que respeitar o projeto da nossa categoria profissional. Porque se nós formos se respeitarem o projeto ético-político da minha profissão, eu respeito sua religião, eu respeito sua crença, eu respeito suas ideologias pessoais, não tenho problema com isso, é um direito seu ter a religião que você quiser. Mas você precisa respeitar o projeto ético-político da minha profissão. Isso também é movimento social. Quando você se une enquanto categoria para defender a ideologia da sua profissão, para defender o piso salarial, para defender mais frente de trabalho, para defender mais competência profissional, mais qualificação profissional, para defender, como eu já fiz aqui, já fui criticado e zombado em muitos seminários e encontros e simpósios, porque me posicionei em favor dos alunos IAD. Aqui falei muito já, em muitas palestras que ministrei pelo Brasil afora, sobre o preconceito IAD, mas isso é um movimento de classe. A gente tem que se posicionar, não podemos ter preconceito com o aluno IAD. Ele teve a oportunidade de estudar à distância, a única que teve, na negação de todos os direitos sociais que ele teve durante toda a vida. No momento, uma oportunidade se abriu, ele foi estudar à distância. O estudo é fraco? Não tem como negar isso. É precarizado? É precarizado. É suficiente? Não é suficiente. Falta muito, mas é uma oportunidade, a pessoa tem que aproveitar. E cabe a nós, profissionais do serviço social, orientar essas pessoas com carinho, com jeito, estimular essas pessoas a buscarem mais conhecimento, estimular essas pessoas a participarem de mais conferências, simpósios, congressos, cursos de qualificação profissional, para complementar o que falta na faculdade à distância, que não é completo. Não tem como a gente pensar um aporte teórico tão vasto de mais de 5 mil livros do serviço social no Brasil, hein? Aí a gente vai reduzir isso para um dia por mês ou um dia por semana numa faculdade à distância. Não é tão simples assim. Mas eu não posso culpabilizar o aluno, eu tenho que defendê-lo, porque ele é um sujeito de direitos sociais que precisa ser defendido. E eu, enquanto assistente social, tenho que defendê-lo. É minha obrigação, meu dever. Não vou culpabilizar o aluno pelo fracasso da educação no Brasil. Não vou culpabilizar o aluno IAD pela precarização do trabalho profissional dos acadêmicos, dos professores de serviço social que estão lá dentro das instituições de ensino superior à distância. Não posso. O aluno é uma vítima do processo. O aluno é o sujeito do processo. Ele precisa ser defendido, ele precisa ser amparado, ele precisa ser orientado. E é isso que os assistentes sociais não estão fazendo. Eles estão se negando a dar estágio, estão se negando a oferecer orientação em todos os municípios do Brasil. Então, aí também está um lugar para você desenvolver um projeto social e começar uma instituição para estudantes do serviço social, para amparar essas pessoas, porque não tem no Brasil. Um assistente social pode fazer isso. Vou fundar uma associação de estudantes do serviço social para viabilizar o direito deles, para falar sobre a resolução 533, para falar sobre a obrigatoriedade do campo de estágio, sobre a questão da multa em relação à instituição de ensino superior que não cumprir as determinações
da Resolução 533, para falar sobre projeto ético-político, que a maioria dos estudantes termina o serviço social sem saber o que é projeto ético-político. E aí você vem para uma página dessa e vê um monte de gente, às vezes até bem intencionada, falando um monte de besteira sobre o projeto ético-político, contrariando o projeto ético-político, confundindo ideologia filosófica com partidarismo, dizendo que é apolítico, dizendo que é neutro, não escolhendo, não se posicionando, sem posicionamento nenhum, sem argumento nenhum, sem fundamentação legal, teórica ou acadêmica, científica nenhuma, baseada simplesmente no senso comum, afirmando categoricamente verdades que na verdade são verdades distorcidas, são meias verdades, que não servem à veracidade da profissão, que não se enquadra com o código de ética e que fere diretamente o projeto ético-político. Tudo por quê? Porque não tem uma orientação adequada. A faculdade pega 20, 30 matérias, soca tudo dentro de um módulo, bate com a mão de pilão, né, aquelas mãos de pilão de socar milho, e resume e deixa tudo achatado. Aí o indivíduo estuda ali, vai ser adestrado para passar em concurso público. Aí ele passa em 3 concursos públicos e sai pela internet se gavando. Eu passei em 3 concursos públicos. E daí, o que isso significa? Tem muita gente aí sendo adestrado para passar na UAB, muita gente sendo adestrado para passar em concurso público. Eu quero saber o seguinte, a formação é de qualidade, mas nós vamos criticar o aluno por conta disso? Não. Nós precisamos estimulá-lo a compreender a totalidade dos projetos, do projeto ético-político e dos projetos de construção das diretrizes curriculares da BPES. Como se desdobra isso? Qual é o conhecimento necessário dessa amplitude para entender essa profissão? Não basta apenas ter o diploma de bacharel em serviço social. É necessário conhecer a profissão no seu âmago, na sua profundidade, na sua grandeza, na sua amplitude, para poder então desenvolver um exercício profissional à altura e a contento, adequado ao que defende essa profissão. Para que um profissional não acabe se lançando contra o outro, para que um profissional não acabe aborrecido com o outro. Então os movimentos sociais também são isso. Agora, o movimento social dentro do município, você é assistente social aí no município A, B ou C, em qualquer região do Brasil, não sei qual delas, você é assistente social aí. Aí eu te pergunto, de qual movimento social você participa? Que movimento social em prol do serviço social você tem realizado na sua região? Que tipo de revolução você tem provocado aí na sua região com relação à sua profissão? Você tem auxiliado os alunos EAD, os alunos presenciais, os estagiários, ou os alunos que estão na sua região? Tem orientado, auxiliado, fiscalizado, participado democraticamente, a participação popular, o controle social? Ou você está distante do processo dos movimentos sociais? Quem está distante não está participando. Quem não participa não tem nem o direito de opinar. Porque para que nós tenhamos o direito de opinar, nós temos que ser sujeitos do processo. Se eu me excluo do processo, eu não participo do processo. E se eu não participo, eu não tenho direito de opinião. Não adianta dizer eu sou assistente social, inflar o pulmão e dizer eu tenho formação no bacharelado em serviço social. Mas se você não tem efetividade de participação, toda a pompa do bacharelado e da carteira de assistente social não significa muita coisa. E isso vale também para o exercício profissional. Não tem relação apenas com a participação popular, mas com o exercício profissional. A efetividade do seu trabalho, a efetividade da sua participação profissional. Não existe, Pingo está dizendo, não existe debate, não existe. Eu participei já de alguns eventos em algumas faculdades pelo Brasil, grátis, e deu 15 pessoas, 10 pessoas. Eventos que poderiam ter 200 pessoas. Então o que nós vemos hoje é uma precarização do trabalho profissional em função do próprio interesse das pessoas que são individualistas e que não querem participar da coletividade. E aí depois dizem, esta profissão não é unida, esta profissão ela é fracionada, ela é dividida. Não é esse o caso, porque a unidade ela só acontece pela participação. Se você participa, você se une. Se você não participa, então você também não tem nem o direito de opinar. Perde o direito à opinião aquele que não tem ação de participação. E a participação ela pode acontecer das mais variadas formas. Nós temos hoje um problema muito sério no que diz respeito à governança e à política no Brasil, que é a relação que o sujeito político no Brasil tem com as políticas públicas. Ninguém quer participar das políticas públicas, por vários fatores, e alguns até justificáveis. Existem, por exemplo, nos municípios, o Conselho da Alimentação Escolar, que é o CAI, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente,
o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho disso, o Conselho daquilo, mas que o gestor municipal acaba colocando os seus marionetes lá dentro e assume todo o controle, e a sociedade civil, quando vai participar, não tem vez e nem voto, não tem ação. Os indivíduos deixam de participar porque percebem que é pura perda de tempo. Eles sequer são ouvidos dentro desses movimentos sociais. E aí o que é que acontece? O indivíduo deixa de participar. E era só isso mesmo que os gestores políticos, municipais, estaduais e nacionais queriam, que a sociedade não participasse. Que aí ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer o orçamento que ele quiser, ele pode negar o direito que ele quiser, porque não tem ninguém lá para assistir. O mesmo ocorre com o assistente social. Nós temos hoje um problema muito grande que por exemplo, uma escola marca uma reunião de pais, quase nenhum pai vai, porque todo mundo está ocupado, não pode sequer se preocupar com a educação do filho. E o mesmo acontece no serviço social. Se marcaram uma reunião aí para a associação no município de vocês, vocês vão perceber quem é que realmente está interessado em movimento social de categoria e quem só tem papo, balela, bolha de sabão saindo da boca. Porque na hora do vamos ver, desaparece todo mundo, somem todos, muita gente ocupada. Eu tenho marcado cursos pelo Brasil, ouço as desculpas mais esdrúxulas das pessoas dizendo, eu queria muito participar, mas não dá. Depois que o curso acontece, que ficam os comentários, saem as fotos, aparece na rede social, as pessoas saem comentando, que pena que eu não fui. Daí já passou, raramente eu marco 2 vezes o mesmo curso na mesma cidade. Não terá mais outra oportunidade naquela cidade, só em outra. E os movimentos sociais são a mesma coisa. Então é importante você entender que se na sua cidade tem 100 assistentes sociais, no máximo 20 vai participar de movimentos sociais. O resto não está nem aí, não se interessa, para ele não importa. Ele só quer colher os frutos, mas ele não quer ajudar a plantar as árvores. Ele não está interessado em investir para que o movimento social aconteça. Ele só quer ficar na sombra dos outros, esperando que alguma coisa aconteça. Felizmente eu não sou desses de ficar esperando a sombra dos outros. Eu sou de arregaçar a manga e ir à luta. Eu espero encontrar em cada cidade do Brasil pelo menos 10 pessoas que queiram fazer isso também. Eu vou sim, Pingo. É só você marcar uma turma aí para cobrir minhas despesas de ir. Eu teria o prazer de estar com vocês aí em Macapá. Então eu espero que em cada cidade do Brasil, são mais de 5.000 municípios, nós tenhamos aí pelo menos 10 assistentes sociais ou estudantes do serviço social e assistentes sociais que se interessem a fazer movimentos sociais de categoria. Porque eu sei que a imensa maioria não quer. Eu sei, conheço sim, já estive em Macapá, já estive na Serra do Navio também, uma vez, faz tempo, uns 10 anos, mas foi 2 dias só. Vou para Hortolândia sim, Maria do Rosário, é só me convidar e marcar uma turma, eu vou estar aí com vocês. Então eu espero que em cada cidade do Brasil, 10 assistentes sociais e estudantes, pode ser mesclado, não precisa ser só assistente social, porque o estudante virá a ser assistente social no futuro, se juntem para criar um movimento social na região de vocês. Eu vou gravar continuamente sobre movimentos sociais aqui nessa página, na página Serviço Social Brasil, vou continuar gravando. Você pode procurar uma categoria que exista aí no seu município para criar um movimento. Por exemplo, os agricultores familiares do seu município estão abandonados, crie um projeto social, junte eles e faça uma associação com eles. Você já pode ficar trabalhando com eles e para eles a longo prazo dentro de uma associação criada para eles. Os produtores aí de mel, tem muito produtor de mel aí, muito produtor de abacaxi, muito produtor de laranja, tem muito produtor de maracujá, tem muita pessoa com deficiência aí na sua cidade, não tem uma instituição para ampará-lo, cria uma instituição. Tem muito dependente psicoativo na sua cidade, não tem como ampará-los. Venha para Dom Pedro, Maranhão. Maranhão, do meu agrado. Já tive muitas cidades de Maranhão, gosto muito de Maranhão. O Rio Grande, meu pai é gaúcho, Jocil. Meu pai nasceu em Vacarias. Meu falecido pai, nasceu em Vacarias, é gaúcho. O pai dele também é aí da região de Vacarias, do Rio Grande do Sul. E eu tenho um sanguinho de gaúcho, barbaridade. Pouca coisa, mas tem. E estou aqui na Bahia, mas sou paranaense, nasci no Paraná. Então, gostaria muito de aí curtir um friozinho do Rio Grande do Sul, um vento minuano aí dos Pampas. Se eu sendo convidado para ministrar um curso aí, vou me sentir muito honrado. Caruaru, Pernambuco, aquele abraço. Então, existem infinitas possibilidades de criar projetos sociais, associações, instituições, ONGs. É só você olhar para um time de futebol no campo, é só você olhar para um time de basquete, para um grupo de skatistas, é só você olhar para uma pessoa com deficiência,
para uma pessoa em situação de rua. Tudo isso são campos de trabalho para o assistente social. É claro que ele precisa se munir de informações. Quando no início dá um pouco de trabalho, esquenta um pouco a cabeça, dá até um pouco de despesa talvez, mas a longo prazo os frutos são muito prazerosos e também a qualificação profissional é excelente porque você acaba executando o processo, a continuidade do seu processo de formação. Porque você acaba tendo a obrigação de estudar mais sobre aquele indivíduo, sobre aquele demandatário, aquele usuário, e você se considera de esquerda democrática, sistema? Pingo, essa é uma pergunta muito difícil de dizer. Olha, eu não é que me considero de esquerda, eu pertenço à esquerda. É porque é difícil para as pessoas entenderem isso, a questão do pertencimento. Que bom você me respondeu, Maria do Rosário. Estou no último semestre da faculdade, gostei muito bem. Então vou voltando aqui para o Pingo. Obrigado, Maria. Vou responder a pergunta do Pingo. Eu vou depois salvar o seu WhatsApp e te chamar mais tarde, viu, Maria? Manda um alô para Palmeira dos Índios. Alô, Palmeira dos Índios, Alagoas. Um abraço, Adriano Pereira. Então, Pingo, eu não tenho uma escolha ideológica da esquerda. Não é que eu escolhi a esquerda. Eu pertenço à esquerda porque eu estou na esquerda. Eu não sou rico, não sou patrão, eu não possuo muitos empregados, o capital não me beneficia em nada, ele só tira de mim. Então, se o capital só tira de mim, já está dizendo que eu não sou da direita, porque se eu fosse da direita, o capital me daria, e com o capital eu me beneficiaria. Não é o caso, o capital só faz tirar de mim e negar os meus direitos. Então eu pertenço à esquerda, é uma questão de pertencimento. Eu gravei um vídeo mais cedo falando sobre consciência ideológica e gravei outro no Projeto Ético Político também falando sobre isso. Não é uma questão de você ser de esquerda porque você escolheu ser, é uma questão de pertencimento. Antes de cursar o serviço social, eu me considerava de direita. Por muitos anos eu me considerei de direita, porque eu achava que a sociedade, que o indivíduo que se encontra excluído do processo é porque a culpa era dele e que ele precisava se endireitar, tomar rumo, assumir os compromissos da sua vida e se levantar e mudar e fazer alguma coisa para mudar a sua circunstância, para sair do seu estado de vulnerabilidade. Me deu muito trabalho para compreender que, apesar do indivíduo ter uma certa culpa, em alguns casos, do seu processo de exclusão, a grande culpa é do Estado. Mesmo que a culpa seja do indivíduo, ainda continua sendo do Estado, que deveria educá-lo para que ele não fizesse aquela escolha. Então demorou muito tempo para mim poder me desvincular da direita, que eu pensava que era. Então, ideologicamente, eu achava que pertencia à direita. Mas depois eu descobri que mesmo eu defendendo a direita, eu estava lotado dentro da esquerda. O meu pertencimento ideológico era de esquerda. E eu defendia a direita. Então eu deixei de defender a direita por pertencer à esquerda. Eu não posso pertencer a uma ideologia, e tudo isso são movimentos sociais, que a luta de classe é um movimento social. O movimento da direita é um movimento social. Ele tem os seus interesses. A direita quer defender o quê? A conservação da família tradicional, aquilo que eles chamam de moral e bom costume, o casamento, a superioridade do homem sobre a mulher, que é a própria família patriarcal, tradicional, né? A mulher é praticamente um objeto, e o homem que é o chefe, o cabeça da família, e a mulher é a serviçal, o subserviente. Então a direita defende isso. E eu também defendi isso por muito tempo. A questão, por exemplo, da família patriarcal. Então, no entendimento das liberdades individuais, você começa a perceber que, de fato, você não pertence à direita. Você pertence à esquerda, porque são movimentos sociais, eles têm os interesses deles, que é manter a mão de obra barata, que é supervalorizar o capital, que é poder ter muitos funcionários a preço de custo baixíssimo para poder lucrar em cima da mão de obra dessas pessoas, mantendo o capitalismo, mantendo os bancos assumindo a direção do capitalismo e várias outras questões relacionadas ao próprio princípio da direita. Então o princípio da direita não reconhece os direitos individuais do sujeito na sua plenitude, muito pelo contrário, eles acham que a maioria deve decidir pela minoria, e a minoria deve ser sufocada pela opinião e pela decisão majoritária da maioria. Ou seja, se a maioria diz o único tipo de casamento correto é o casamento entre um homem e uma mulher, isso é a opinião da direita. Então, todos têm que aceitar isso, as minorias têm que aceitar isso. Na esquerda é diferente, a opinião da maioria vale para debate. Certo? Então, para debate, a opinião da maioria vale.
mas temos que respeitar o direito das minorias. Se as minorias não querem uma coisa ou querem outra coisa, a gente tem que discutir, refletir para ver como é que faz para atender também o desejo da minoria e não a imposição da maioria sobre a minoria. Então nós temos aí minorias, né, que no Brasil não é o caso. A gente falar que a questão racial, negro no Brasil, é minoria? Não, é maioria. Mas vamos falar de movimento LGBT, movimento sem terra, movimento que a direita odeia todo tipo de movimento social. O direitista, de fato, é aquele que odeia todos os movimentos sociais. Ele acha que o MST é o ladrão de terra, ele acha que a Cambuí é de vagabundo, que o LGBT são sem vergonhas, as pessoas com problemas de traumas sexuais, porque se tornaram homossexuais em função disso e outras questões. Consideram a homossexualidade uma doença, né? Eu estou falando aí mais uma compreensão mais ampla da direita aí, quem for da direita, por favor, não me leve para o lado pessoal. Estou ampliando as possibilidades de entendimento. Então não defende os movimentos sociais, porque movimentos sociais da direita é só um movimento coletivo da direita mesmo. Tanto é que agora é muito recente os movimentos sociais que se criaram da direita, mas ele é um movimento que ele é contra ele mesmo. Por exemplo, nós vamos falar de um movimento social bem conhecido aí no Brasil, que não vou citar o nome aqui, porque me pediram para não citar nessa página, mas que defende a intervenção militar. Se houver intervenção militar, o próprio movimento que eles criaram será extinto. Não haverá extinto, que é o que defende a direita. A intervenção militar, por exemplo, defende a pena de morte, a diminuição da maioridade penal. Tudo questões que na esquerda não pode ser contemplada como uma solução das problemáticas, das vulnerabilidades e riscos sociais, porque são obrigações do Estado e não culpabilizar o indivíduo ou punir o indivíduo de forma coercitiva ou legal para que um problema que o Estado deveria ter resolvido não resolveu. Então, depois eu vou adicionar os números de vocês aí, vou chamar vocês no WhatsApp, viu? Fiquem tranquilos. Então, fica aí a proposta do debate, né, em relação aos movimentos sociais. Nós temos muitos movimentos sociais no Brasil, mas ainda existe espaço para muitos outros movimentos sociais. E nós precisamos muito ampliar o movimento social da nossa categoria. Esse vídeo foi para isso, para debatermos sobre os movimentos sociais dos assistentes sociais, os movimentos sociais do serviço social no Brasil. Você conhece? Você quer participar? Você deseja criar um movimento social do serviço social no seu município? A dica é essa, criar uma associação de profissionais e estudantes do serviço social, para a partir daí criar um movimento social e acompanhar a página, para que a partir dessa página eu lhe ofereça todas as orientações necessárias para que você avolume, adense e faça crescer o seu movimento social aí no seu município. Eu espero ter me comunicado de forma prática e clara, objetiva, para que vocês possam entender. Fiquei bastante tempo falando aqui porque surgiram outros assuntos. E depois eu voltarei outro dia com mais informações sobre a associação. Quem quiser obter maiores informações, é só me chamar no meu WhatsApp particular que a gente vai conversando. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem todos com Deus.